Eu falo isso por experiência própria. Doutora, nós estamos quase a chegar ao tempo do nosso intervalo. E eu não gostava de sairmos para o intervalo sem ouvirmos também o imobiliário Nuno, que deve ter N histórias na primeira pessoa, está mesmo no campo, para podermos ter a ilação maior ainda daquilo que vamos discutir no segundo bloco já com os nossos telespectadores. Nuno, quais são os condomínios com taxas mais elevadas, com menos? Como é que os seus clientes veem? O que é que mais reclamam? Já é uma pergunta aberta. Eu acho que nós estaremos a avançar demasiado nesta conversa, já respondendo esta pergunta, porque eu acho que eu recuava um pouquinho no sentido de saber como é que se faz um cálculo para estabelecer a taxa de condomínio. A taxa justa, nesse caso, não Exatamente. É como os colegas já disseram e estavam corretos. O que se passa é que na venda dos apartamentos ou das moradias num condomínio já é pré-estabelecido uma taxa de condomínio, um valor, em função de quê? Em função dos serviços que o condomínio poderá eventualmente apresentar, como a zona social, a piscina. A harmonização. Exatamente. Como é que se faz esse cálculo? Faz-se em função do número de condóminos que existem no condomínio. Exatamente. Né? Vamos imaginar, né? Existem aqueles valores fixos, que são os valores da limpeza, os valores da segurança, dos jardins, das zonas sociais, ginásio e por aí fora. Esses valores são fixos, essas despesas. E ainda tem os valores dos trabalhadores, né? As pessoas que prestam serviço a essa... Certo. Fazendo o somatório desses valores todos, incluindo os salários da administração do condomínio, faz-se o somatório de todos os valores e divide-se por todos os condóminos. Exatamente. Aí se acha o valor correto da taxa de condomínio. O que se passa é que, como já disse aqui, muito bem, algumas pessoas se aproveitam disso no valor dos seus salários pessoais, porque o valor da energia, da água, são fixos e não são tão altos. Não são tão altos os valores. Diga-me uma coisa, o tipo de morador do condomínio estabelece a taxa que se cobra como exemplo. Há condomínios, por exemplo, eu estou-me a referir muito a essas zonas daqui, porque são as zonas que mais se queixaram na nossa página. Por exemplo, há condomínios que nós sabemos que têm muitos estrangeiros, petrolíferos e etc. E não deixam de haver angolanos. Sim. Por terem grandes empresas e que essas empresas é que pagam, não se importam daquilo que se vai cobrar. Sim. Mas aquelas pessoas singulares que tiram dos seus próprios bolsos para ir pagar, estão a sofrer com isso. Sim. Porque moram ao lado do senhor fulano que trabalha numa petrolífera. Mas essas pessoas são previamente informadas sobre isso. Elas não vão desconhecendo do valor da taxa de condomínio que eles vão eventualmente pagar. Exatamente. Quando uma pessoa compra um imóvel em algum condomínio, já tem um valor estipulado. Eventualmente o valor sobe, deixa, dependendo de como é a gestão do condomínio. Mas quem vai comprar um imóvel já é informado, aquelas administrações que funcionam bem, já informam aos compradores, olha, ao comprar este imóvel, a taxa de condomínio vai estar estipulada no valor X. A pessoa é que tem que decidir se quer comprar, quer mesmo viver ali, se compensa estar ali pagando aquele valor ou se não. Exatamente. Agora, o que acontece é que às vezes alguns condomínios fazem promessas e não cumprem. Então, aí, como diz o colega, tem que incorrer ao tribunal. Isso pode ser feito com alguma facilidade se todos os condomínios se juntarem e instalarem um processo contra isso. Acho que isso é praticável. É o caminho Por exemplo, correto. nós estamos com um problema, não é? Relatos dizem que no Quilamba já há condóminos que não aceitam pagar a devida taxa e então como é que se diz isso em português, Keiteca? O porteiro do prédio, do contínuo, não é? No entanto, privatiza o elevador. Só anda no elevador aqueles que estão a pagar a taxa. Mas isso é uma consequência daqueles moradores inadimplentes. Isso é só. Porque no mais grave seria penhorar a
alguns bens destes moradores. Exatamente. Ou o próprio apartamento. O que se passa é o seguinte, Petra, e o ilustre disse bem, não é? Quando nós estamos a falar dessas relações, estamos a falar de um contrato, não é? Um contrato privado. E nessas circunstâncias existe a liberdade contratual, como ele fez referência. Ou seja, eu se vou morar num condomínio, a princípio, eu só... Pelo menos procuro uma informação, não é? E como ele disse, há condomínios que já informam de antemão. Doutor, então, eu sei exatamente as despesas. Não se esqueça do que vai dizer, porque temos mesmo que fazer este intervalo para equilibrarmos o tempo do segundo. E a África celebra então a primeira vitória no Mundial. Senegal vence 2-0 diante da Polónia. E estamos todos em... Olha, estamos a corrigir agora. O Anjo Gabriel foram 2-1, afinal a Polônia conseguiu marcar, mas ainda assim a África está de parabéns. São essas vitórias que alegram todo o povo, toda a nação africana e que une-nos numa só terra-mãe, África. Muito bem, estamos então de parabéns, vamos fazer um curto intervalo. Voltamos consigo do outro lado, já que o jogo já acabou. E o Angola ao Vivo vai então acalmar os ânimos, vamos fazer alegria. Ligue para nós e ganhe também o cupom que... tem muitos prêmios surpresas neste cupom do Mundial 2018. É um até já. Vapt-vupt, até já. Ziye wangi moronga kodewa